Meu dia com Deus, 19 de janeiro. Leitura do devocional Café com Deus Pai, da autoria de Júnior Rostirola. E no devocional de hoje, do Café com Deus Pai, a mensagem é: o espelho de Deus. Então vamos aqui à leitura dessa meditação, o espelho de Deus. Versículo: Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus, e não se deixem dominar pelas paixões humanas. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. Algo que acaba acontecendo com muitas pessoas e as leva a caminhos completamente prejudiciais na vida é perder a identidade, acabar aceitando uma versão de si mesmo baseada nos moldes e nas expectativas da sociedade. Anula completamente quem você é. Quando nos damos conta, já estamos com uma visão distorcida acerca de nós mesmos. Isso ocorre porque nossa identidade não está firmada em Deus. Cada um de nós foi criado de maneira única e personalizada, com características e dons singulares, que foram confiados a nós com um propósito. Portanto, ao tentarmos nos moldar a outros padrões, nos afastamos daquilo que fomos criados para ser. Precisamos fazer uma escolha, nos enxergarmos através do espelho dos padrões do mundo ou de Deus. Você não precisa a todo custo buscar a aceitação da sociedade, porque já é aceito pelo Pai. E conhecer essa verdade é libertador. A visão dele é a correta, pois foi ele mesmo quem criou você. Ao olharmos pelo espelho de Deus, eliminamos as distorções de nossa imagem e passamos a operar com base em quem de fato somos, abrindo assim o caminho para uma vida leve, sem cobranças excessivas ou tentativas de suprir expectativas alheias. Deus Pai conhece sua história, capacidades e o propósito que colocou em você. Não se enxergue mais pelo espelho da sociedade, mas sim pelo de Deus, pois ele vê você da maneira única. Saiba que assim sua identidade vem à tona e você desfruta de uma visão, de uma vida autêntica, livre de rótulos, mentiras e opiniões. Então essa mensagem de hoje, o espelho de Deus, nos fala para nos enxergarmos segundo a vontade de Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, está escrito que Deus formou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. No livro de Efésios, no capítulo 4, está escrito que Deus entregou ministérios específicos para cada um dos seus filhos, para cada um dos seus servos. Alguns têm o ministério de profecia, outros têm o ministério de apóstolos, outros têm o ministério do ensino da palavra, outros têm ministérios para adoração a Deus. Você deve prestar atenção na sua singularidade, nos dons que Deus confiou a você, naquilo que você tem para agradar e adorar a Deus no seu dia a dia. Como ele disse aqui nessa mensagem, não se deixe levar pela opinião dos outros. Ele disse aqui nesse terceiro parágrafo: você não precisa a todo custo buscar a aceitação da sociedade. Muitos estão buscando a aprovação das pessoas da sociedade, e as pessoas da sociedade só aceitam você se você anda conforme aquilo que eles fazem. E muitas vezes eles fazem coisas que as afastam de Deus, porque elas não querem seguir a Deus, elas não têm relacionamento com Deus, e elas vão querer andar com pessoas que são como elas. No livro de Provérbios,
existe um versículo que diz que o tolo jamais andará com o sábio, porque o prazer dele é andar com outros tolos. Então, aquele que está na sociedade e que é um tolo vai querer subjugar você, vai querer colocar o padrão dele, a régua dele, a medida dele, para que você se torne semelhante a ele, para que ele aceite você. Se você mantiver-se, se você se mantiver com o espelho de Deus, ele não vai aceitar você. Então você não precisa buscar a aceitação da sociedade, porque você já é aceito pelo Pai, você já é aceito por Deus. E conhecer essa verdade é libertador. Saber que você já é aceito por Deus, que você já é aceito pelo Pai, faz que você se livre das amarras de buscar a aceitação das pessoas da sociedade. Você já tem a aceitação de Deus, que é o Criador dos céus e da terra e que foi também aquele que criou você. Quando você estava no ventre da sua mãe, foi Deus que te formou, foi Deus que te cuidou e foi Deus que te trouxe e que te traz todos os dias para mais um dia de vida. E como prosseguindo aqui na leitura, a visão dele é a correta, pois foi ele mesmo quem criou você. Ao olharmos pelo espelho de Deus, eliminamos as distorções de nossa imagem. Que distorções são essas? As distorções da nossa imagem são causadas pelo nosso relacionamento com as outras pessoas. Elas distorcem a nossa imagem, querendo dizer para nós: você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, você deveria ser mais isso ou mais aquilo. Não se deixe influenciar por essas opiniões, por essas falas de terceiros, por essas falas até mesmo de amigos e às vezes até opiniões dos nossos pais. Nem sempre os nossos pais sabem exatamente aquilo que é melhor para nós. A Bíblia fala para honrar o pai e a mãe para que você prolongue seus dias na terra. Mas antes de honrar o pai e a mãe, é necessário honrar a Deus, porque Deus é que sabe todas as coisas. Imagine honrar um pai que está envolvido com o tráfico de drogas ou que está envolvido com corrupção ou com práticas criminosas. Imagine seguir o caminho de uma mãe que se entrega a vários parceiros e que vive uma vida desregrada. Nessas circunstâncias, você deve observar o que Deus fala para você. E muitas vezes, os nossos próprios pais, os nossos irmãos, dependendo dos relacionamentos que eles têm, podem trazer distorções da nossa imagem. Conheci outro dia um homem que estava nas ruas e precisando de alimento, pediu ajuda e enquanto eu o ajudava, conversando com ele, perguntei: "Por que você está aqui nas ruas?" E perguntei a idade dele e ele me disse: "Eu tenho 46 anos." E ele me disse: "Desde jovem eu estou nas ruas." E ele contando a história disse: "Porque o meu pai, quando eu estava com os meus 14 anos, disse para mim: você é um vagabundo e você nasceu para vagar por esse mundo andando pelas ruas como um vagabundo." E ele disse: "Eu, desde essa idade, caminho pelas ruas, comendo com a ajuda das pessoas, dormindo pelas ruas, caminhando ora para um canto e ora para outro canto." E eu disse àquele homem: "Você não é um vagabundo. Você foi criado por Deus e você pode ser digno e ter um trabalho e ter uma família e seguir uma vida abençoada por Deus." Mas ele repetiu e disse: "Mas o meu pai disse para mim: você nasceu para ser um vagabundo, para ficar vagando pelo mundo. Então o meu destino é esse, andar pelas ruas e vagando pelo mundo." Eu sempre tenho isso no meu pensamento. Eu acordo
e lembro, eu sou um vagabundo. Veja que uma palavra que é dita muitas vezes por um pai pode ser uma distorção da sua imagem. Eu não conheço a sua história, mas se o seu pai ou a sua mãe disse alguma coisa que feriu você, saiba que eles são seres humanos e eles também podem errar. O que significa honrar o pai e a mãe? No caso desse homem, seria dizer: eu perdoo ele, porque eu entendo que ele não tinha nada melhor para me oferecer, mas que Deus, que eu vou orar por ele para que ele possa entender e conhecer o espelho de Deus para ele, para que ele também possa desfrutar da visão correta a respeito de quem o meu pai é. Dessa forma, ele honraria o seu pai. Se o seu pai ou a sua mãe disse alguma coisa para você, honre o seu pai e a sua mãe, orando por ele, orando por ela, para que eles possam entender o espelho de Deus na vida deles. Outro dia também, lembrando agora, conheci uma jovem de 17 anos e a história dela era de uma mãe que dizia para ela todos os dias: eu preferia um aborto ao seu nascimento. Era melhor que você tivesse morrido no meu ventre do que estar aqui agora. Então, aquela jovem estava carregando sofrimento e dizendo: por que eu nasci? Mas o Senhor trouxe uma palavra para ela. Isaías capítulo 49, versículo 15, que diz assim: pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda mama, mas ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei. Então, Deus Pai, o último parágrafo aqui, lendo novamente. Deus Pai conhece a sua história, as suas capacidades e o propósito que colocou em você. O profeta Jeremias, quando ele estava ainda jovem, ainda criança, Deus veio até ele e disse: eu te chamei para ser um profeta. E ele disse: Deus, eu não posso, porque eu sou uma criança. E Deus disse para ele: antes que você fosse formado no seu ventre, eu te chamei para e dei você como profeta para as nações. Então Deus disse para Jeremias: eu vi quando você estava sendo formado. E essa mensagem também é para você. Deus viu quando você estava sendo formado, quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe. Não se enxergue mais pelo espelho da sociedade, mas sim pelo espelho de Deus, pois ele vê você de maneira única. Assim como Deus viu o profeta Jeremias, que talvez alguém tivesse dito para ele: você é só um menino, você é só uma criança, você não é nada. E ele estava com aquela autoimagem, pensando, tanto que ele disse para Deus: mas eu não sei o que dizer. E Deus disse: não diga que você é uma criança, porque fui eu que te chamei. Saiba que assim sua identidade vem à tona e você desfruta de uma vida autêntica, livre de rótulos, mentiras e opiniões. Se disseram para você que você não pode, que você não é capaz, que você não tem condição, que você não tem os requisitos, não escute o que as pessoas falam, porque são opiniões, são mentiras, são rótulos. Muitas pessoas querem colocar rótulos nas outras. Você é isso, você é aquilo, e elas criam formas de discriminação das pessoas por causa de raça, cor, idade, condição econômica, condição social, bairro em que mora, país em que está, e nada disso importa. Deus usa todos em qualquer lugar da terra e ele colocou talentos em todos para que todos possam cumprir o seu chamado e o seu propósito. Quando você conhece o seu propósito, você consegue ter uma vida autêntica, como está posto na meditação de hoje. Voltando ainda para o parágrafo acima, aqui, quando ele fala assim: a visão de Deus é a correta, pois foi Ele mesmo quem criou você.
Ao olharmos pelo espelho de Deus, eliminamos as distorções de nossa imagem e passamos a operar com base em quem de fato somos. É necessário conhecer a sua identidade, saber que você é imagem e semelhança de Deus e que, portanto, carrega uma porção da glória de Deus que corresponde aos dons que Deus deu a você, aos talentos que Deus deu a você, para que você possa cumprir o propósito para o qual você foi criado para estar aqui nessa existência, abrindo assim o caminho para uma vida leve, sem cobranças excessivas. Muitas pessoas estão se cobrando, porque se, por outro lado, existem pais que dizem para os seus filhos: você tem que fazer medicina, você tem que ser advogado, você tem que ser isso ou aquilo. Muitas vezes querem cobrar dos filhos de maneira excessiva algo para o que os filhos não foram criados para fazer. Talvez você esteja passando por isso. Existem muitas pessoas que dizem que estudaram medicina para entregar o título, para entregar o diploma para os pais. Existem pessoas que se formaram em direito apenas para satisfazer o desejo dos pais. Foram cobrados, foram exigidos para fazer algo que não se sentiam confortáveis, não se sentiam bem. Passaram e se submeteram a isso para agradar o pai e a mãe em razão de cobranças excessivas. Se você é pai, se você é mãe, procure encaminhar o seu filho, a sua filha, para a vontade de Deus. Preste atenção nos talentos, nas habilidades, naquilo que o seu filho, que a sua filha tem e que foram dados por Deus, para que eles cumpram o propósito de Deus. Acima de tudo, é necessário que você observe a vontade de Deus. Em Romanos 12, versículo 2 está escrito que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Você pode, ao exigir demais aquilo que o seu filho e a sua filha não foram feitos para fazer, gerar frustrações, decepções, fracassos, cobranças excessivas e gerar um rompimento. Seja um canal de Deus na vida dos seus filhos, seja um canal de Deus na vida das pessoas. E por fim, ele fala assim: abrindo assim o caminho para uma vida leve, sem cobranças excessivas ou tentativas de suprir expectativas alheias. Talvez você esteja sobrecarregado de problemas emocionais por tentar suprir as expectativas dos outros. Não se preocupe em suprir as expectativas dos outros. Se você está num círculo de amigos, entre aspas, que estão cobrando e exigindo que você se vista de uma certa forma, que você tenha uma certa condição, que você tenha um certo padrão, se afaste dessas pessoas. Pessoas assim não são suas amigas. São pessoas, não são seus amigos. São pessoas que estão buscando submeter você à imagem deles. Portanto, olhe-se pelo espelho de Deus. Deus te vê como imagem e semelhança dele. Deus te vê como alguém que pode cumprir o propósito dele. Jeremias se via como uma criança, talvez porque Jeremias era de uma família de sacerdotes. Talvez as pessoas à volta dele dissessem: você é apenas um garoto. Mas Deus olhava para ele e dizia: você é um profeta. E Deus usou Jeremias para entregar profecias poderosas para o povo de Judá, revelando que o rei Nabucodonosor invadiria Jerusalém, os levaria como escravos e eles ficariam 70 anos no cativeiro para voltarem a seguir a Deus. E todas as palavras que Jeremias entregou se cumpriram. Ele era um profeta, mas viam ele como um menino. Então não se deixe enganar pela opinião dos outros. Você não precisa da aprovação dos outros. Você já tem a aprovação de Deus. Deus chama você de filho, Deus chama você de filha, Deus chama você de amado, Deus chama você de amada.
Deus é o nosso Pai, Deus é o seu Pai. E se o seu pai ou a sua mãe disseram algo para você de negativo, não considere essas palavras. Perdoe-os, porque eles podem errar, eles podem falhar. Talvez os seus avós, talvez as circunstâncias da vida fizeram com que o seu pai e a sua mãe tivessem essa visão e percepção da vida que acabaram tendo e reverberando, refletindo sobre você. Você foi apenas a vítima que recebeu o despejo daquilo que eles receberam de ruim das circunstâncias e das pessoas com quem eles viveram. Mas você não precisa ficar com esse despejo. Se alguém joga alguma coisa que cheira mal perto de você, você tem duas escolhas, duas opções. Você pode deixar que aquilo fique perto de você ou você pode pegar aquilo que está cheirando mal e jogar para longe de você. Você pode jogar para fora de perto de você. Você pode limpar o seu ambiente, você pode limpar, portanto, a sua mente, o seu pensamento das opiniões, das expectativas que colocam sobre você e que não dizem respeito a você. Repetindo então o versículo de hoje. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus. Lembrando de Romanos 12, 2. A vontade de Deus para a nossa vida é boa, é perfeita e é agradável. Então vivam de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões humanas. Não se deixe carregar pelas paixões dessa vida, pelas paixões dessa terra. Siga na direção de Deus. E como fazer para seguir a direção de Deus? Lendo a palavra e meditando nela, para que você possa saber. É na palavra que estão todos os mandamentos daquilo que Deus quer que nós façamos para termos uma vida com Ele. É na leitura da palavra que Ele mostra para nós a vontade dele. Quando você lê a palavra pedindo a direção do Espírito Santo, o Espírito Santo abre o seu entendimento para que você entenda qual é a vontade dele para a sua vida. Existe uma poesia que diz que Deus dá uma estrela para cada um de nós. Algumas pessoas encontram essa estrela e brilham, e outras pessoas não conseguem ver a estrela que carregam em si. Que o Senhor possa abrir os seus olhos para que você saiba e perceba qual a estrela que Deus deu a você. Quais os talentos, os dons, as habilidades, as capacidades que você tem, que já estão em você, que Deus colocou desde o seu nascimento, quando você estava sendo gerado, quando você estava sendo gerada, para que você possa brilhar e cumprir o propósito dele aqui na terra. Peça a Deus, se você ainda não sabe a respeito de você mesmo, a respeito de você mesma, o que Deus deu a você, peça. Deus, me concede visão, percepção, entendimento e graça para que eu possa saber o que o Senhor quer de mim, quem o Senhor me formou para ser e fazer aqui nessa existência. Lembre-se de Salmo 90, versículo 12, que diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos um coração sábio. Peça a Deus em oração que todos os dias você receba sabedoria para contar os seus dias de maneira sábia. Aqui na lateral do livro, ele sempre deixa aqui ao lado uma frase para reflexão. Viver fora da sua identidade é enganar-se a si mesmo. Então não se engane. Viver fora da sua identidade é enganar-se a si mesmo. Não viva fora da sua identidade. A sua identidade é filho amado, filha amada de Deus, criada para o propósito de Deus, e um propósito que
traz o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável a você. A leitura bíblica proposta é Salmo 6. Leia depois Salmo 6 e a palavra-chave é autenticidade. Você precisa se olhar pelo espelho de Deus, você precisa ser uma pessoa autêntica, que sabe para o que foi formado, que é imagem e semelhança de Deus e que foi formado para refletir a glória que Deus derramou sobre a sua vida para as pessoas à sua volta. Deus abençoe o seu dia, permaneça firme na graça e paz de Jesus Cristo.